na conta. Um espectador ainda. Bom dia, galerinha do bem. Shalom. Cadê vocês aí? Oi. Vamos lá, dar início à nossa live. Tentar, né? Afinal de contas, é a primeira live que nós estamos fazendo. Vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente continua aí fazendo outras mais aí, tá bom? Show de bola? Espero que todos estejam aí se cuidando, se precavendo, tomando todas as medidas necessárias que a OMS nos proporcionou aí para que nós possamos nos livrar dessa pandemia aí do Covid-19. Ok? Bem-vinda aí a Monique, a Aline, o Flávio. Sejam todos bem-vindos aí, meus queridos alunos. Vamos lá, vamos tentar iniciar, vamos interagindo aí, ver o que a gente pode trocar de ideia, de experiências nesses dias aí, legal? Aproveitar aí cada um aí, aqueles que podem, claro, né, no conforto do seu lar, sem sair de casa, que a gente sabe que tem algumas pessoas que trabalham de forma autônoma e precisam realmente trazer o sustento, o alimento para suas casas, a provisão, e aí tem que se arriscar mesmo, não tem jeito. Mas esses que precisam, vamos tomar aí as precauções devidas para que nós todos possamos nos reencontrar muito em breve e passar todo esse problema aí. Legal, galera? Show de bola! Cadê aí, ó? Buenos dias aí aos meus alunos venezuelanos. Bonjour aos meus alunos haitianos. Buongiorno aos meus alunos italianos. Tem uma italiana, brasiliana, a mais italiana das brasilianas que eu conheço também. E aos demais, shalom, bom dia a todos. Vamos falar de habilitação, galerinha do bem. Habilitação. Primeira coisa, o que nós precisamos fazer? Quais são os pré-requisitos necessários para que você possa se habilitar conforme as leis brasileiras, conforme o Código de Trânsito brasileiro e as leis vigentes do nosso país. As resoluções, são pouquíssimas as resoluções estabelecidas pelo CONTRAN, são só 780 até aqui, né? E o nosso CTB, o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele possui 20 capítulos. Nesses 20 capítulos, ele traz 460 tipos de infrações diferentes, né? E todas elas, lógico, são passíveis de pagamento, são passíveis de multa, né? Depois, mais na frente, a gente trata mais especificamente sobre infrações. E lembrando que elas são se caracterizam por 4 tipos, né? Leve, média, grave e gravíssima. Leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos, que você perde na sua PPD ou na sua CNH, no caso. Mas o nosso assunto hoje será um assunto breve, curto, mas falaremos de habilitação. Em primeiro lugar, para você se habilitar, segundo a nossa lei, você tem que ser penalmente imputável. O que é isso? Você tem que ter maioridade penal, ter acima de 18 anos para poder se habilitar, né? Eu, como meus alunos sabem, eu não concordo com isso. Eu acho que deveria ser reduzido um pouco, porque, afinal de contas, se você tem maioridade eleitoral, opcional ou não, mas tem maioridade eleitoral aos 16 anos, pode eleger alguém, pode eleger um representante, um vereador, um prefeito, um deputado, um governador ou um presidente para administrar nossas vidas, você pode elegê-lo. Você também poderia responder pelos seus atos diante da justiça. Mas isso é uma opinião muito própria, muito pessoal, né? Não vamos entrar no mérito. É a questão somente do que é legal. Então, você tem que ter 18 anos para poder se habilitar a entrar no processo de habilitação para ter a sua PPD, Permissão para Dirigir, que é a primeira habilitação, certo?
E também a lei não diz que você precisa ser alfabetizado. Ela diz que você precisa saber ler e escrever. Ler e escrever não necessariamente significa ser alfabetizado. Então, você precisa saber ler e escrever. Sabendo ler e escrever, você pode se habilitar no processo para tirar a sua PPD, a sua permissão para dirigir. Outro fator também que a lei traz, outro requisito que a lei traz, é que você possua os 2 documentos. Registro geral, que é a famosa RG ou carteira de identidade, e o cadastro de pessoa física, o famoso CPF. Né? Embora o CPF se apresente para nós como o principal documento, é um documento que, a meu ver, não tem, assim, ele não possui fotografia, ele não possui digital, ele não possui nada que possa te efetivamente identificar. Outrora, as CNHs, na minha época, inclusive, eu sou um pouquinho mais velho, né? Não vi o dilúvio, mas pisei na lama, servi aí, fui garçom na Santa Ceia. Por sinal, os meus alunos que sabem que eu sou amante de vinho, olha aqui o meu vinhozinho aqui, trouxe aqui para apresentar para vocês. Um vinhozinho chileno básico, estou em casa, recluso. Lógico, também não posso esquecer da minha aguinha também, né? Tem que se hidratar, né, galerinha? Então, vamos lá. Então, o CPF, embora não possua essas características que eu disse, ele é um documento que é o nosso documento oficial enquanto cidadão brasileiro. Outrora, como havia dizendo, na minha época, apresentava-se a habilitação junto com o RG, porque a habilitação não trazia fotografia. Agora não, agora ela traz fotografia, digital, etc. Não precisa apresentá-la junto com o RG. Basta apresentá-la perante o agente da autoridade de trânsito, a sua habilitação com o documento do veículo, que a gente vai falar mais lá na frente, né? Tá certo? Em outra live a gente fala de documentação de veículos. Tá certo? Então você tem que ter esses 3 requisitos, esses 3 pré-requisitos. Ser penalmente imputável, maior de 18 anos, possuir RG e CPF e também saber ler e escrever, certo? Para isso, você se dirige a um CFC, um Centro de Formação de Condutores, que é a nossa famosa autoescola. No Brasil, a gente tem essa questão. Que eu acho, particularmente, muito louvável, embora alguns aí agora tenham um momento, aí, um levante de querer acabar com as autoescolas, etc. Né? Oi, Kedson, oi, Caio. Olha, rapaz, minha querida amiga Priscila, lá de Taubaté. Saudade de ti, mulher. Nunca mais te vi. Que show, que bom que você está aí com a gente. Né? O Paulo, Ramon. Ramon é o meu chapa quente aí de TI. Né? Obrigado, galerinha. Sejam todos bem-vindos aí, tá? Os que eu não subiu aí, eu não vi, perdão aí a todos, mas eu quero já dar uns parabéns aqui a todos os meus alunos que já foram aprovados no processos anteriores aí. Muitos já estão habilitados, outros estão nesse processo. Agora estamos na quarentena, esperando aí uma nova decisão do nosso Detran Amazonas para que nós possamos voltar aos exames, a retomar toda a nossa carreira aí. Por enquanto, estamos aí todos em reclusos em quarentena, aguardando aí nova determinação do governo, certo? Mas, continuando. Então, você já passou, você procura um CFC, uma Centro de Formação de Condutores, uma autoescola, e começa a dar entrada nesse processo. O que você faz? Você vai dar entrada lá no CFC e vai ser dirigido ao Detran, um posto do Detran, Departamento Estadual de Trânsito. E aqui em Manaus tem nos parques, tem nos shoppings, tem descentralizado em vários lugares. A nossa autoescola, inclusive, a Autoescola Elite, ela acompanha o aluno, né, nesse processo. Leva você, faz seu exame, lá ele acompanha, tira sua biometria, aquela foto digital, para você ficar bonitão aí no seu documento. Ele acompanha nesse processo todo aí. Então, te leva lá, você vai passar pelo processo. Tem que passar pela clínica, né, por um clínico geral e por um oftalmologista e um psicólogo, são os
profissionais credenciados lá, e também outros, se for necessário, outros exames também. Em princípio, você faz lá o teste psicotécnico, psicológico, faz o VARTEG, faz aqueles testes todos, que muita gente questiona o porquê da necessidade, mas eles são importantíssimos, porque ele vai aferir lá se você é uma pessoa, como é que está a sua estabilidade emocional, se você está equilibrado, é equilibrado, emocionalmente equilibrado, se não pode colocar a sua vida de outro em risco aí no trânsito, vai aferir a questão da sua capacidade visual, inclusive a CNH, a PPD e a CNH, ela, no verso dela, ela traz essas observações, se você precisa realmente fazer uso de lentes corretivas, como é o meu caso. Se não necessário, não vai ter nada lá no verso dela. Mas se for uma letrinha Azinho, o Azinho no verso da sua PPD, da sua CNH, significa que você faz uso de lentes corretivas. E você não pode dirigir sem estar com essa lente corretiva. Caso contrário, caso isso aconteça, o agente da autoridade de trânsito vai lhe convidar a reter o seu veículo para que você providencie alguém que possa levar a sua lente corretiva até você, ou que você providencie um outro condutor habilitado para poder tirar o seu veículo do local. Claro que isso não vai livrá-lo da penalidade, da multa, tá certo? O que mais? Vamos lá. Aí você também passa pelo exame escrito, o exame médio, já passou pelo psicotécnico, passou pelo psicológico, responde lá o questionário que o médico lá, que a clínica lhe impõe. Naquele questionário vai relatar lá a sua vida lá, se fez cirurgia, se não fez cirurgia, se tem fratura ou não, enfim, faz todo um checklist da sua vida lá, né, nesse questionário, e depois você passa pela entrevista com o clínico geral e com o psicólogo, né? Esse é o processo normal, e também pelo oftalmologista que vai lá fazer os exames da sua vista. E se for necessário, vai lhe encaminhar para outros profissionais que possa também fazer exames extras, se for o caso. Uma pessoa com um PNE, um PCD, um portador de necessidades especiais, ou uma pessoa com deficiência física ou neurológica, pode se habilitar? Pode, mas aí é um outro processo. Vai ter que passar pela junta médica, vai ter que ter o laudo específico do médico que lhe acompanha, vai ter que passar pela junta médica do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, mas isso não inabilita. Uma pessoa, por exemplo, o epiléptico, pode ser habilitado? Pode ser habilitado, desde que passe por todo esse processo aí, sem problema nenhum. Tá certo? Lembrando que as pessoas com deficiência física não se faz provas no Brasil ainda com carros automáticos ou semiautomáticos, carros que não tenham o pedal da embreagem. Não necessariamente automático e semiautomático, não são veículos que não tenham a embreagem. Eles têm computadorzinho lá dentro, faz toda essa função de troca de marcha, etc. Não tem o pedal da embreagem. Mas aí, se for a deficiência for uma amputação, por exemplo, do membro inferior da perna esquerda, por exemplo, ele vai ter que fazer uma adaptação no veículo dele para poder dirigir, né? Oi, Josi, seja bem-vinda. Bem-vinda, obrigado. Will também, a bruxinha, seja bem-vinda, Will. Tá bom? Então, isso aí pode ser feito sim, tá certo? Então, vai ser feito o seguinte, ele vai passar lá pela clínica e faz esse exame médico, depois vai para a autoescola, para o CFC, para o Centro de Formação de Condutores, e lá ele vai ter 45 horas aulas de legislação de trânsito. Ei, André, legal. É a nossa bruxinha aí. Ó céu, só a vida, um dia, uma noite. Deixa para lá. Show de bola. Bem-vinda, Jennifer. O nome dela é Jennifer, deixa pra lá. Cantando é horrível, Deus me livre. Tá bom, galerinha? Então vamos lá. Então, continuando aí nosso papinho sobre habilitação, tá? Então, você vai cursar as 45 horas aulas lá no Centro de Formação de Condutores, né? Bom dia, Josi. Bom dia, Will. E
São 3 semanas de aula, né? 3 semanas que pode ser manhã, tarde ou noite, a critério do aluno. São aulas de 3 horas de duração. Lá na nossa autoescola nós fazemos de 8 às 11, a turma da manhã, de 14 às 17, a turma da tarde, e de 18h30 às 21h30, a turma da noite, tá? Então, são 3 semanas de aula, só dias úteis, de segunda a sexta, 15 horas aula por semana. E lá nós vamos ter todo o conteúdo de legislação de trânsito, que começa desde a habilitação, nós vamos ver, o aluno vê sobre habilitação, sobre veículos, sobre vias, sobre o Sistema Nacional de Trânsito, o aluno vê também sobre sinalização, sobre normas gerais de circulação e conduta, sobre infrações, sobre mecânica básica, primeiros socorros, né, vê sobre meio ambiente e cidadania e vê sobre direção defensiva. Todos esses assuntos são feitos durante os 45 dias de hora-aula, as 3 semanas de hora-aula. Lembrando que a obrigatoriedade da frequência, né, o aluno é submetido a exames, é submetido à biometria, ele bate o pontinho dele lá com a biometria, né, passa o dedinho lá, com a biometria que ele registrou lá no Detran, quando foi se inscrever, e ele não pode ter falta, não pode ter. Se ele tiver uma falta, ele ainda pode repor numa próxima turma, havendo vaga, né? Numa próxima turma, havendo vaga, ele pode repor essa aula. Se tiver 2 faltas, automaticamente o sistema já o corta. Oi, Tayane, o sistema já o corta e ele vai ter que começar todo o processo de novo na próxima turma, tá certo? Rodrigues aí, Tayane, Douglas, Josi, Will, sejam todos bem-vindos aí. É um prazer estar com vocês nesse tempinho aí que estamos em quarentena, mas podemos nos comunicar através das redes sociais. Legal? Sejam todos bem-vindos. O que mais? Vamos lá. Podem interagir, podem perguntar, o que vocês tiverem dúvidas aí, né? Os documentos de habilitação, eles são, como eu já falei, a PPD, né? Primeiro você vai, quando você entra na autoescola e cursa as 45 horas a aula. Obrigado, Rodrigo. Você que é o cara. Eu não posso falar o que eu estou pensando aqui, o que a gente brinca, mas você é o cara. Tá bom? Então você cursa aí as 45 horas. Cuidado para não pegar a faixa 11 da Roberta Miranda, né? Senão vai com Deus. 2 faltas, pega a faixa 11. Aliás, a turma que está nesse processo, bem observado aí, Tayane. Turma que está nesse processo aí, se você for pego dirigindo durante esse processo, você vai pegar a faixa 11 da Roberta Miranda. Quem não conhece a faixa 11 da Roberta Miranda, vá com Deus, que o amor ainda está aqui. Vá com Deus. Não pense que não lhe amo mais, apenas não lhe quero. Apenas que eu não lhe amo, mas apenas não te quero mais, né? Então, tá bom? Professor, o que eu faço quando tiver alagado uma via? Tipo a Torquato hoje. Não sai de casa, Will. O que tu tá fazendo fora de casa? Fica em casa, peste. Tu tá fazendo o que na rua? Desgraça. Vai para casa, mala. Meu Deus do céu. Ai, Jaime. Olha, o Rodrigo já tá habilitado. Parabéns, cara. Parabéns. É isso aí. Parabéns. Tá bom, galerinha? Então, voltando aqui. Então, você, depois que cursa a autoescola, você vai submeter ao processo, a prova de legislação, né? A legislação, você tem que tirar a prova do Detran, são 30 questões a prova, e você tem que ter um acerto mínimo de 70%, ou seja, você tem... Está em casa, então por que você está botando pilha aí, malinha? Você tem que ter um acerto mínimo de 70%, que isso corresponde a 21 questões acertadas, a uma assertiva de 21 questões, tá? Se precisar sair, não sai, miséria, fica em casa, praga. Olha aí, agora eu bato com a carteira na cara dos agentes do NEOT. Faz isso não, isso é desacato à autoridade. Não vai bater com a carteira na cara de ninguém, não. Ai, ai, ai. Tá bom? Ah, meu Deus, começou, Rage começou. Ó céus, ó vida, não vai dar certo, eu suponho isso, eu suponho aquilo. Alguém segura o Will aí, pelo amor de Deus.
tá bom? Deixa eu continuar. Morre, desgraça, morre. Como diz o filósofo amazonino, então morra. Ai, ai, ai. Tá bom, galera? Continuando, então. Vamos continuar. Peraí. Vamos lá. Então, você tem que ter 21 acertos para poder ser aprovado. 21 acertos corresponde a 70% das questões. Lembrando que o banco de dados do Detran, ele é randômico, ou seja, também com saudade, filhão. Ou seja, as provas não são iguais, nunca se repetem, né? Eu fiz uma prova igual a do meu colega. Mentira, não existe isso, tá? Não existe porque são 30 questões em 400 provas que tem no banco de dados, ou seja, são 12 mil questões, né? Que elas ficam, randomicamente, ficam sendo processadas. A chance de cair a mesma questão em 2 provas é igual à chance de você ser atropelado pela girafa do Macron aqui na Amazônia. Não tem, né? Ou então pelo hipopótamo lá da Greta Thunberg. Não dá, não tem condições, né? Não existe isso. Tá bom? Então, agora, claro, tem provas que são carregadas de um assunto mais, né? As questões, normalmente as provas do Detran, as provas de legislação, elas são compostas desses assuntos todos que nós já elencamos, né? E aí elas podem vir normalmente, elas são carregadas mais de legislação de trânsito. A legislação compreende CNH, vias, veículos, CNT, infração, sinalização, né? Aí depois, geralmente são 8, 10 questões desses assuntos. Aí é composta mais de direção defensiva, de normas gerais de circulação e conduta, de mecânica, de primeiros socorros, né? E de meio ambiente e cidadania. Pode ser que tenha algumas provas que venham com mais assunto, uma com mais mecânica, outra com mais primeiros socorros, outra com mais noções gerais de direção e conduta, outras com mais direção defensiva, mas elas basicamente são compostas dessa forma. E você tem que acertar 21 delas. Fez a tua prova, foi aprovado, na hora que você dá o enter lá no computador, você já ri ou chora. Ou sai rindo, galera, passei, show de bola, vou pra galera, ou então, não passou, tem que ou entra no site do Detran e remarca, ou vai no Centro de Formação de Condutores na autoescola e faz lá a tua remarcação. Tem que pagar a taxa do reteste. Hoje está R$ 12,50 a taxa do reteste. Lembrando que tem que pagar no mesmo dia, porque o sistema do Detran é igual ao sistema da Receita Federal do Brasil, da RFB. Emitiu o boleto, paga no mesmo dia. Não dá, emitiu o boleto agora, vou pagar só amanhã. Não dá, né? A menos que você use aí o Internet Banking, o banco eletrônico, enfim, é outra história. Mas se for pagar direto na agência bancária, tem que ser no mesmo dia. O banco aqui que nós usamos é o Bradesco. Não estou fazendo comercial aí do Bradesco, não, mas é o banco que nós usamos. Tá? É que o Detran, né, habilita aí para usar. Beleza? Tá certo? E aí, foi aprovado na sua prova de legislação, você vai na autoescola e emite a sua LADV. O que é LADV? Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, sua LADV. Tirou a sua LADV, você vai andar com essa LADV junto com a sua identidade e CPF, acompanhados, geralmente os documentos de identidade já vêm com CPF, mas você acompanha a identidade com a numeração do CPF junto com a sua LADV, para você, a LADV, a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, lhe credencia a dirigir tão somente o carro do CFC, Centro de Formação de Condutores, o carro da autoescola. Você não está habilitado para dirigir o seu veículo, nem nenhum outro veículo, em hora nenhuma, a não ser o LADV. Posso fazer LADV por telefone. Não vou nem responder, que eu já te dei essa aula, tá, gaiata? Tá bom? Então, você pode fazer, dirigir o carro da autoescola acompanhando da sua LADV. Por que tem que estar acompanhado da LADV? Porque o NEOT, que é o Núcleo Especial de Operações de Trânsito, eles fazem blitz também nas autoescolas, né? Na nossa não é diferente. Vez ou outra eles vão lá, fiscalizam, já me fiscalizaram dando aula, já fiscalizaram os outros colegas instrutores lá também
nosso centro de treinamento, que fica ali na Avenida Desembargador João Machado, a antiga Estrada dos Franceses, próximo ao posto Atem, né? E chega lá, ele pede tanto a nossa carteira de instrutor, devidamente credenciado, com CNH, etc., e quanto o LADV do aluno lá com RG e CPF. Se não tiver, já sabe o que significa esse gesto aqui, né? Faixa 11, né? Tá certo? Então, já sabe o que significa esse gestinho aqui. Faixa 11 da Roberta Miranda, vá com Deus se não tiver a sua LADV. Olha, Marcinha! Seja bem-vinda! Minha querida amigucha americana agora, tá chique, mora lá nos Estados Unidos, lá em Boston. Estamos ficando internacional, galera. Show de bola! Beijo para Melissa, para ti, para o Sanderson, para o Miguelzinho, saudade de vocês. Qualquer hora dessa, quem sabe, eu não aterrizo aí com vocês e passo uns dias aí. Tá certo? Beleza, dá um beijão em todos aí nessa família linda. Saudade de vocês, Marcinha. Tá bom, galera? Então, LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Fez isso, dirigiu bonitinho, tá? Fez as tuas autoescolas. Fez as tuas autoescolas lá bonitinho, fez as aulas. São 10 aulas que você faz, na verdade, são 10 dias de aula que você faz, 20 aulas, né? Você pode fazer uma aula de 50 minutos ao dia, que dará 20 dias, ou pode fazer 2 aulas de 50 minutos cada, que dará apenas 10 dias, tanto para a categoria A quanto para a categoria B. Né? A categoria A, para quem não sabe ainda, é quem se credencia a habilitar a dirigir veículos de 2, 3 ou 4 rodas, monociclo, triciclo, motocicletas, né? Que vão acima de 50 cilindradas, até não tem limite de cilindradas para a categoria A, né? Nos Estados Unidos está que nem filme de terror. Ih, Adriane, já quer... Liga não, Marcinha. A bruxinha é assim mesmo, já quer ficar íntima. Não dá corda não. Dá corda não, que vai longe você. Se der corda, já viu. Conheça a fera. Vai não, dá corda não. Tá bom? Então, galera, então é assim. Então você assiste às aulas lá. Lembrando que você tem que fazer a aula noturna também. A legislação determina que o aluno também faça a aula noturna, tá? Faça pelo menos um dia, uma aula noturna lá para se credenciar, porque é diferente. A gente sabe que dirigir durante o dia não é igual a dirigir durante a noite, né? Tem as condições adversas, nós temos várias condições adversas, que a gente pode ver isso numa outra live também, com relação à luminosidade, questão de tempo, né? Chuva, neblina, cerração, etc. Tem várias formas aí, e a gente pode... Oi, Camilinha, a Camilinha já está habilitada, seja bem-vinda, Camila. Parabéns aí. Uhul! Parabéns. Tá? Então, você vai fazer aula diurna e aula noturna, né? Tanto categoria A quanto categoria B, que é a primeira habilitação. Na minha época, se fazia como primeira habilitação até a categoria C. Hoje não. Hoje só se faz como primeira habilitação até a categoria A ou categoria B. Na minha época podia ser A e até C, tá? Que a gente vai já ver sobre características de cada uma delas aí. Ok? E aí você fez isso aí, se habilitou, você vai tirar a sua PPD. O que é PPD? Permissão para dirigir. Em algumas regiões do país, essa nomenclatura é mudada para, olha aí, a Adna. A Adna está na linha de frente, né, Adna? Aí, a enfermeira, nossa enfermeira aí, no combate ao Covid-19. Oi, gatona, seja bem-vinda. Está no combate aí ao Covid-19. Né? Bom dia para você também, Adna. Tá bom? Então, você vai tirar a sua PPD, que em algumas regiões do país é chamado de PPC. PPD aqui para nós, permissão para dirigir, e em algumas regiões lá para baixo é chamado de PPC, permissão para conduzir. É a mesma coisa, tá? É a primeira habilitação que você tira. Depois disso, passado um ano, que a sua PPD tem validade de um aninho, aí você tira, passado um ano, você vai junto ao Detran e troca a sua PPD pela sua CNH. CNH é Carteira Nacional de Habilitação. Tanto a PPD
Quanto à CNH, elas têm validade em todo o território nacional. Você pode dirigir em qualquer lugar do país. Com a minha PPD eu posso ir aqui em Presidente Figueiredo, posso ir em Itacoatiara, posso ir em Manacapuru, posso ir para o Ceará, para a Bahia, pode ir para qualquer lugar. Desculpa, gente. Com a sua PPD, você pode dirigir em qualquer lugar, tá? Durante um ano. Lembrando que nesse processo agora, o Detran baixou aí uma portaria, nesse período agora de quarentena, de Covid, de paralisação, ele permitindo, inclusive o CONTRAN baixou uma portaria, ele permitindo o Conselho Nacional de Trânsito, e através do Detran, que você pode, inclusive, dirigir nesse período com a sua carteira vencida. Não vai ser apreendido se sua carteira estiver vencida nesse processo, porque está tudo parado, você não tem como trocá-la. Então não vai ser multado, não vai ser autuado, está tudo certinho, saiu uma portaria aí para a gente acompanhou aí, tá? Fique tranquilo, se por acaso você precisar se deslocar e a sua PPD ou a sua CNH estiverem vencidas, não tem problema. Mesma coisa com relação à documentação do seu carro. Lembrando que a sua carteira vencida, você tem 30 dias para poder trafegar com ela, que é o tempo que você leva para trocá-la, para ajustá-la. E a questão do veículo, se o veículo tiver vencido, você tem 60 dias. Como é que faz 60? Sim, 60. Vamos imaginar aqui. 60 dias para trocar a documentação do seu veículo. Ok? Tranquilo, galerinha? Beleza? Vamos lá. Aí você, mas eu quero visitar lá a Marcinha, lá em Boston. E aí, eu posso tirar uma PID, né? Uma Permissão Internacional para Dirigir. Olha que chique. Eu tenho minha PID, metido, né? Você pode tirar a sua PID, Permissão Internacional para Dirigir, que tem a mesma validade da CNH. Inclusive, eu digo aos meus alunos que não é negócio você tirar a sua PID durante a sua PPD, estando com a sua PPD, porque a PPD tem validade de um ano, logo a sua PID também terá validade de um aninho. O ideal é tirá-la quando for trocar para a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, né, que aí você vai ter uma validade de 5 anos. Né? O atual governo está querendo trocar isso aí de 5 para 10 anos, mas ainda não conseguiu, não. O negócio está rolando aí. Vamos ver se chega lá. Sei, mas vamos ver. Essa é outra história. Beleza? Tá bom, galerinha? Então, essa é com relação aos documentos. A sua LADV, voltando à questão da LADV, você só pode usar a sua LADV, repetindo, dirigindo o veículo da autoescola, veículo devidamente credenciado, com a logo da autoescola, junto com o instrutor devidamente credenciado. Lembrando que o veículo da autoescola, ele tem comandos duplos, tem comando para o aluno, comando de pedais e de volante para o aluno, e comando de pedais para o instrutor que está ao seu lado. Qualquer vacilo, ele entra em ação, né, e pode tomar as rédeas do veículo sem problema algum, e todos eles são capacitados, habilitados para essa questão aí. Tá certo? Mas a gente não tem registro, não, dessa questão aí. Mas você tem que estar acompanhado com o carro credenciado. Tá certo? Que mais? Vamos lá. Aí, quando você... Voltando a falar de habilitação, nós temos aí os tipos de categoria de habilitação. Né? As categorias de habilitação, elas vão de A até E. A até E. Lembrando que, antes de falar das categorias de habilitação, lembrando que você tem a validade da sua PPD de um aninho. E quando é que você pode perder a sua PPD? Num ano, se você vacilar, cometer a famosa GG2Ms ou GG2Ms e 2Ls. O que é isso? GG2Ms. GG2Ms é se você cometer uma infração gravíssima, são 7 pontos, uma infração grave, são 5 pontos, uma infração média, são 4 pontos, 2 vezes 4, 8, 2Ms. Ou 2 leves, uma leve são 3 pontos, 2 leves são 6 pontos, perdeu a sua PPD durante o período de um ano. Exemplo, buzinaço. Deu um buzinaço à toa, sem necessidade alguma, um buzinaço são 3 pontos perdidos. Então, 2 buzinaços já correu o risco de perder a sua PPD, porque são 6 pontos. Dirigir. O brasileiro tem mania de dirigir
com o braço na janela, uma mão no volante, o braço na janela. Uma mão apenas ao volante, o braço na janela, isso é infração de natureza média. E aí é 4 pontinhos. Foi pego 2 vezes nessa situação, já 2 M's, já perdeu a PPD. Né? Outra coisa que brasileiro não é muito chegado, não sei por que cargas d'água, mas não é muito chegado, a dirigir com cinto. Dirigiu sem cinto de segurança, sem o uso do cinto de segurança, é infração de natureza grave. 5 pontinhos, certo? 5 pontinhos. Então já perdeu a PPD também durante um ano, não pode. Né? E passou um sinal vermelho, por exemplo, infração de natureza gravíssima. O semáforo vermelho, avanço do semáforo vermelho, é infração de natureza gravíssima. Então você já perdeu também 7 pontos. Não pode cometer GG2Ms ou GG2Ms e 2 Ls. Uma gravíssima, uma gravíssima, uma grave. Pronto, já está participando aqui. Pronto, beleza. Tá bom? Então, uma infração gravíssima, uma grave, 2 M's ou 2 leves, você já perdeu a sua PPD, lembrando que ela tem validade de apenas 1 aninho, certo? Tranquilo? Legal? Show de bola? Com relação ao prazo da PPD? Então, não vacilem. Eu já tive alunos, infelizmente, que se habilitaram e perderam a PPD por vacilo, por não estar com o cinto de segurança. Uma aluna perdeu, não vou dizer aqui o nome, claro, né? Uma aluna perdeu, na sala de aula até bagunça, né? Mas aqui não. Como é que é? Ainda bem que pode transferir para outra pessoa. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu vou pegar essa bruxa. Quando eu voltar, daqui a 30 dias, bruxinha, tu me aguarda. Eu vou te dar uns... Olha a ameaça ao vivo, meu Deus do céu, perdão, senhor. Sai daí, doida. Então, voltando lá, voltando. Então, você pode perder, se eu já tive alunos que perderam a PPD porque estavam sem o cinto de segurança. Outro aluno perdeu porque avançou o semáforo vermelho. Outro aluno, tive um aluno que perdeu a PPD, não por falta de orientação nossa, claro, mas uma coisa interessante, você, enquanto condutor, é responsável por tudo que acontece no seu veículo. A pessoa está começando direito agora, está no primeiro período, a bruxa. Já está falando em processar. Ah, meu Deus do céu, só a mão do mundo. Então, meu pai amado, deixa para lá. Então, você é responsável por tudo que acontece no interior do seu veículo, tá? Então, se algum passageiro seu está sem usar o cinto de segurança, é responsabilidade sua. Vai para a sua carteira os pontos perdidos, tá? Você é que é prejudicado. Então, tanto faz o passageiro no banco da frente, quanto os demais passageiros no banco de trás, todos são responsabilidade sua. Se um passageiro no seu veículo, por exemplo, ele joga qualquer objeto na via, isso aí é uma infração ambiental. São 4 pontos perdidos na sua PPD ou na sua CNH que vão para a sua carteira. Então, você é o responsável. Se um passageiro seu está com um dos membros para fora do veículo, isso também é uma infração de natureza média, 4 pontos. Você que é o responsável. Tá? Então, o que acontece no interior do seu veículo é responsabilidade sua. Muitas vezes a pessoa, mas isso é uma injustiça. Mas você é o responsável. Então, cuidado. Tome cuidado, seja criterioso, seja chato. Muitas vezes eu sei que a pessoa acaba se tornando até chato, mas seja porque é a sua documentação que está em risco. É a sua habilitação que está em risco. Tá certo? Isso com relação a cometer GG2Ms ou GG2Ms e 2Ls para não perder a sua habilitação. Aí a primeira habilitação no nosso país pode ser a ACC, autorização para conduzir ciclomotores, veículos de 2 e 3 rodas, monociclos até 50 cilindradas, ou categoria A, que já informei para vocês também, que são veículos acima de 50 cilindradas, de 2, 3 e 4 rodas. Nós temos ainda a ACC mais B. A B é a categoria para a condução de automóveis,
né, de automóveis de até 3.500 quilos de PBT. O que é PBT, galerinha? Peso bruto total. Tudo que compõe o veículo chama-se peso bruto total. Motor, carenagem, engrenagem, equipamento, estrutura do veículo, passageiros, carga, tudo não pode exceder a 3.500 quilos de peso bruto total no interior do seu veículo de categoria B. E também não pode exceder 8 lugares, excluído do condutor, excluído do motorista. Então, categoria B, veículos de até 3.500 quilos de PBT e até 8 lugares de passageiros. Ok? Tranquilo? Então, a primeira habilitação, ACC, A, ACC mais B, A mais B, ou somente A, ou somente B. São as categorias, as primeiras habilitações que nós temos no Brasil. Certo? Tranquilo? Servidos um vinhozinho. Coisa boa. Vamos lá. Então, renovação da sua CNH. Você tirou a sua PPD, passou um ano, trocou para a CNH. Trocou para a CNH, você tem 5 anos. 5 anos se você for menor de 65 anos. Se você tiver menos de 65 anos de idade, a sua CNH ela é trocada, a validade dela é de 5 anos. A cada 5 anos você tem que fazer aquele processo para trocar. Qual é o processo? Você vai lá junto ao Detran, entra no site, tudo é agendado agora, não é mais nada, chega direto no Detran e faz mais nada, você tem que agendar primeiro. Então vai lá, entra no site, agenda bonitinho. Lá e nos locais descentralizados que o Detran tem aqui, que em Manaus é assim, acredito que em outros lugares também não seja muito diferente, né? Aí você agenda lá. Se você for menor de 65 anos, a cada 5 anos. Então, o que você faz? Agenda no site do Detran e você vai passar pelo exame clínico. Tem que passar pela clínica para fazer lá exame de vista, psicotécnico, ver aquele questionário, passar pela entrevista com o psicólogo, passar pelo oftalmo, passar pelo clínico geral, se for o caso, enfim, faz aquele processinho da clínica para a renovação. Não precisa fazer mais legislação, não precisa fazer mais aula de direção, nem exame de direção, é só uma renovação, ok? Só para saber se a sua saúde está em dia, está tudo certo. A cada 5 anos, para menores de 65. Olá, minha cunhada, Bruninha, seja bem-vinda aí, tá bom? Minha cunhadinha aí, heróica, heroína, eu que sei, eu que bem sei, segurar aquela mala daquele meu irmão, lindo, tô com saudade desse mala. Tá bom? Bem-vinda, Bruninha. Então, a cada 5 anos para menor de 65 anos. Agora, se você tiver mais de 65 anos, pode também fazer a sua renovação, só que a cada 3 aninhos. Menor de 65 anos, 5 anos. Maior de 65 anos, 3 anos. A cada 3 anos, você faz também esse mesmo processo para renovar a sua CNH. Lembrando que a nossa lei, o código, não estabelece limite máximo para alguém se habilitar, limite máximo de idade para alguém se habilitar. Ele estabelece limite mínimo, que são 18 anos. Máximo não tem. Uma pessoa de 80 anos pode dirigir? Pode, se tiver em plenas faculdades físicas e mentais e motoras, tranquilamente, sem problema nenhum. Tá bom? Não tem problema algum para dirigir. Não tem limite máximo de idade, tem limite mínimo de 18 anos. Máximo não tem. Então, pode qualquer velhinho, por sinal, né? Esses velhinhos, nessa crise que nós estamos tendo, eu precisei sair de casa na quinta-feira passada. Meu irmão, o que eu encontrei de velhinho na rua, fala sério. Tudo velhinho kamikaze, querendo morrer, circulando pela rua. Tinha velho saindo pelo ladrão. Meu irmão, vai para casa, pé. O que tu tá fazendo na rua? E os velhinhos tudo. Mas olha, como é que pode? Vamos para casa. Vamos para casa, vem recluso, vem guardadinho, bonitinho. Espere essa onda passar, porque vai passar. Tá legal, galera? Só questão de tempo. Tá bom? Então, beleza com relação aqui à renovação? Então, já falamos de renovação, já falamos do vencimento. O vencimento da sua CNH é de 30 dias.
Passou disso, você vai sofrer as penas conforme a lei determina, tá certo? Professor, se eu dirigir com a minha CNH vencida, aí é um problema. A gente, a autoridade de trânsito vai recolher a sua CNH e você vai ter que passar, vai ter que retirar nova, vai ser multado, vai pagar multa, etc, etc. Tá bom? Beleza? Tranquilo? E aí vamos lá, voltando ao verso da carteirinha lá. Lembra do Azinho que eu falei? O A significa que você precisa usar lente corretiva, óculos ou uma lente de contato, enfim. Você tem problema visual e precisa usar lente corretiva. Que foi? Ou, se for EAR, se tiver... Professor, e tem um EARzinho. Eu percebi que lá atrás, na minha CNH, ou na CNH do meu amigo, do meu pai, enfim, de alguém que eu conheço, tem um EAR. O que significa esse EAR, né? Específico para atividades remuneradas. Esses aí são os condutores profissionais. Aquele cara que... Aquele condutor que quer trabalhar com aplicativo, por exemplo, com Uber, com Pop, com 99, enfim, com os vários aplicativos que tem aí, com táxi, com ônibus, micro-ônibus, enfim. Ele tem que ter o EARzinho lá na habilitação dele. Esse EAR você pode tirar, sugerir na autoescola quando vai tirar a sua primeira habilitação. Já lá no processo de PPD, normalmente lá na autoescola Elite, nós perguntamos, você quer a sua carteira para atividade remunerada, para trabalhar profissionalmente? Sim, aí coloca lá, já inclui tudo no processo. Professor, esqueci de fazer isso. Ó. E agora? Esqueci de fazer essa opção aí. O que eu tenho que fazer? Agora você vai ter que esperar todo o processo acabar, tirar a sua PPD, e aí quando tirar a sua PPD, você se dirige ao Detran e faz lá o processinho para fazer isso. Paga, se não me falha a memória hoje, R$ 150 e a taxa para a inclusão do EAR na sua habilitação. Legal? Tranquilo? Que mais? Vamos lá. Aí tem várias outras observações na sua CNH, que agora a gente não entra no mérito, mas tem vários outros tipos de letrinha também, não são só esses não, tá? Tem lá, se você é PCN, é PCD, tem se você dirige transporte escolar, se você dirige transporta cargas perigosas, produtos perigosos, tudo isso vem discriminando no verso da sua PPD ou da sua CNH, vai vir discriminando lá bonitinho. Por isso, quando o agente da autoridade de trânsito pega a sua habilitação, ele olha e já sabe todas as suas condições por causa desses códigos que vêm discriminados nela. Legal? Tranquilo, galerinha? Continuando, então, voltando a falar aqui da questão das categorias de habilitação, né? Então, nós vemos aí, falamos da ACC, falamos da A, falamos da B, vamos falar agora da categoria C. Categoria C é veículos de carga, né? O famoso caminhão, o baúzinho, o caminhão, aqueles carros que transportam mercadorias, cargas, né? Então, categoria C de carga. São veículos de acima de 3.500 kg de PBT até 5.999 kg de PBT. Então, 3.500 kg até 5.999 kg são veículos de categoria C, tá? Para carga, ok? Veículos de categoria D, veículos de passageiros. Acima de 8 lugares, são veículos de passageiros acima de 8 lugares. Exemplo, vans, micro-ônibus, ônibus, são veículos de passageiros acima de 8 lugares. Professor, um táxi não é um veículo de passageiro? É, mas ele não é acima de 8 lugares. Então, ele é categoria B de bola, tá? Lembrando que, nesse caso, tem que ter o EAR. Professor, um aplicativo. O aplicativo também é um veículo de passageiro? É um veículo particular e é um veículo de passageiro. Mas não é acima de 8 lugares. Tem que ter o EARzinho na carteira. Aliás, você nem se habilita, nem se cadastra nos aplicativos se não tiver EAR na sua habilitação. Ok? Tranquilo, galerinha? E veículo de categoria E. Veículo de categoria E são aqueles acima de 6.000 quilos de PBT, né? Para transporte de passageiro ou de carga. Olha a Arina aí. Bem-vinda, Arina. Você que...
Olha, gente, foi a Arina que me deu a ideia aí de fazer essa live. Foi a partir dela, ela que disse, professor, por que você não faz uma live aí nesses dias para a gente ir acompanhando aí? Valeu, Arina, valeu aí a dica. Primeira live que eu estou fazendo. Espero que esteja saindo tudo certinho aí, tudo certinho. Vocês depois vão me deem um feedback aí nos nossos grupos de WhatsApp lá, nossos grupos de alunos que nós temos espalhados aí, ou na própria Instagram, na própria rede social. Aí depois vocês me digam aí como é que foi aí, se vale a pena continuar ou não. Tá legal, galera? Tranquilo? Conto com vocês aí, com os comentários, com a participação. Se quiser comentar aí, também comenta. Não fica só vergonhoso eu não estar participando da primeira live. Não, você tá, acabou de entrar aqui, ó. Acabou de entrar. Todo dia live, né? Tu acha que eu não tenho o que fazer, não, Will? Ora, vai te catar, rapaz. Essa bruxinha, eu vou te dizer, ó, bicho. Isso é muito amor, meu irmão. Ó, todo dia live. Não sei, vamos ver. Tá bom? Acho que todo dia não, porque acaba ficando cansativo, né? Mas aí a gente pode estabelecer aí pelo menos duas vezes ou três na semana. Acho que tá de bom tamanho. O que vocês acham? Aí vocês me dão um feedback aí. Se vocês preferem segunda, quarta e sexta, ou segunda e quinta, enfim. Tá bom? Tô de férias não, mulher. Tô de férias não, tô recluso, de férias nunca. Tá bom? Beleza? Tá bom, galerinha? Então, categoria E, continuando aí. Categoria E são veículos de carga, acima de carga ou de passageiros, acima de 6.000 quilos de PBT, né? E acima de 8 lugares, tá? E aí também são veículos reboque e são veículos semi-reboques. Olha, a Arina está dizendo que 2 vezes na semana tá ok. Beleza, então a gente já pode até já... O que vocês acham da gente firmar um compromisso aqui, então, de segunda e quinta, tá joia? Segunda e quinta, ou segunda e quarta, vocês dizem aí. Hoje é a segunda, a gente está começando aqui, pode ser a próxima, ou na quarta ou na quinta, enfim. Aí a gente faz aí 2 dias na semana. Aí o próximo assunto, esse assunto eu estou falando de CNH, de habilitação, PPD, PID, CNH, LADV, e o próximo assunto a gente vai falar sobre veículo, aliás, sobre vias, tá bom? Sobre vias, beleza? Tá? Então, vamos lá. Então, os veículos, a categoria E, veículos de passageiro ou de carga, acima de 6.000 kg de PBT e acima de 8 lugares, e também reboque, semi-reboque, trailers, são esses veículos aí, né? Exemplo de categoria E, veículo de categoria E. Exemplo, carreta, né, que é a combinação do cavalo mecânico com a carreta. Nós temos o nosso expresso aqui em Manaus, nós temos aquele ônibus expresso, que para muita gente é expresso, não é expresso, né? Tá bom? Sim, próxima live sobre vias, tá bom, Will? Próxima live sobre vias. Joia? Tá bom? Então, são veículos aí de categoria E, tá? Expressos, carretas, trailers, reboques e semi-reboques. Veículos de categoria D, exemplo de veículos de categoria D. Nós temos os micro-ônibus, nós temos os ônibus, as vans, são veículos de categoria D. Um veículo que confunde se é categoria D ou se é categoria B é a nossa famosa Kombi, que até já saiu de linha, né? A Kombi normal, 9 lugares, o condutor mais 8 passageiros, é categoria B de bola. Agora, se ela for transformada, se ela for modificada, olha aí a Mortícia Black. Seja bem-vinda aí, já está até habilitada, né, gatona? Então, a Kombi, se for uma Kombi normal, de até 9 lugares, o condutor mais 8 é categoria B. Se ela for modificada, já passa a ser categoria D. Tá? As vans, categoria D. A micro-ônibus, categoria D. Buenos dias, Nick. Buenos dias. Seja bem-vinda. Show, olha aí, está habilitada. Legal. Tá bom? Então, categoria D, van, micro-ônibus, ônibus. Expresso, categoria E. Tá? Categoria C são os caminhãozinhos, os baúzinhos, esses caminhões de entrega aí, legal. Categoria B são os automóveis, né? Os nossos automóveis aí particulares, que a gente conhece, todos eles aí, né?
Martin, Nissan Martin, Ford Fiesta, Ford Ka, Onix da Chevrolet, enfim, são todos esses aí, são categoria B. Categoria A são as motocicletas, né? 125, 150, 300, 500, 600, 1.000, 1.200 cilindradas, né? Aí não importa. Categoria E, triciclo, quadriciclo, também nas mesmas condições. E categoria ACC, autorização para a condução de ciclomotor, são aqueles veículos monociclos de até 50 cilindradas, as famosas mobiletezinhas, aquelas pequenininhas aí, tá bom? Então, alguém me enviando um vídeo, estou cortando aqui, agora não dá para ver. Buenos dias, Nick. Buenos dias. Seja bem-vinda. Tá bom, galerinha? Tranquilo? Então, aí, com isso, nós exploramos aqui a categoria. Vamos falar agora de graduação de categoria, que é o último item para a gente finalizar aí a nossa live. O último item da nossa graduação de categoria. O que é a graduação de categoria? É a troca da categoria, né? Você tirou a categoria A e aí você quer migrar para a categoria B, somar as duas, ou você tem a B, quer migrar para a C, ou tem a C, quer migrar para a D, tem a D, quer migrar para a E. Então você vai adicionar a categoria. Adição, troca, graduação da categoria, como é que se dá esse processo aí? Primeiro você tem que estar com o teu prontuário limpo. O que significa isso? Significa que durante o período que você está fazendo esse processo, você não pode ter multa, certo? Você não pode ter nenhuma multa durante esse processo. Professor, mas já tive multas antes. Não conta. Conta no período que você está fazendo durante um ano. Você sabe que durante um ano você não pode ter mais, se você tiver a sua PPD, não pode ter acima de quantos pontos perdidos na PPD? Acima de 5 pontinhos perdidos na PPD. Se tiver a sua CNH já, você não pode ter quantos pontos perdidos na sua CNH ao longo de um ano? 20 pontos perdidinhos você não pode ter acima da sua CNH. 20 pontos, acima de 19, 20 pontos já era. Tá? Então, você tem que estar com o prontuário limpo. Show de bola, gostei de ver, Mortícia. Vai incluir a categoria A. Muito bem, muito bem, muito bem. Lá na Autoescola Elite, a inclusão de categoria A, salvo engano, está R$1.000, tá? Mas aí depois você confirma lá com a Márcia, né? Direitinho lá com a Márcia, com o Igor, com a nossa galerinha lá da recepção, o Eduardo, a Letícia, toda a galerinha do bem lá que está lá para atender vocês, com aquele sorrisão maravilhoso, né? Sempre dispostos aí a ajudar, a tirar tudo, a fazer tudo que está ao alcance de vocês, tá bom? Beleza, galera? Então, prontuário limpo, você tem que estar aí com prontuário limpo, sem multa nenhuma, tudo certinho durante o seu processo. Caso contrário, você não conseguirá, tá? E lembrando que para a categoria A e B, não precisa de prazo. Você, por exemplo, você está, no caso da Mortícia aqui, vai incluir a categoria A. Ela pode fazer durante esse processo da PPD? Pode. Ela pode. Tem um ano aí de PPD, chegou um ano de PPD, ela pode migrar para A tranquilamente e vice-versa. Né? Tem 18 aninhos, é penalmente imputável, já está habilitada, etc., na forma da lei. Olha aqui quem está no meu pé. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Olha os meus amigos aqui, ó. Essa aqui é a pipoca toda assanhada. Olha aí, quem não conhece ainda a minha pipoquinha linda. Pipoca! Tá no vídeo. E esse aqui é o Bugi, cara. Olha aí, todo assanhadão também. Olha o Bugi. Dá um alô aí, Buginho, pra galera. Pronto. Não sai do meu pé os dois chamegos aqui. Eu aqui e ele tá aqui no meu pé. E lambe, morde, faz tudo. Tá bom, galera? Então, agora, se você quiser se habilitar para a categoria D, para a categoria C, para a categoria D e para a categoria E, você precisa ter algumas exigências a mais. Primeira delas, você tem que fazer exame toxicológico. O que é o exame toxicológico? Você vai lá passar por uma clínica e vai recolher lá material para a coleta do seu exame. Que material é esse? Pelo. Vou raspar o pelo do braço, raspar o pelo da sua perna ou raspar o pelo pubiano. Aí raspa mesmo, bonitão lá, e você vai fazer aí o seu processo toxicológico. Olha aqui, está me dizendo aqui que eu tenho 20 segundos restantes aqui para a minha live. Então, vou parando por aqui, me despedindo. Amanhã a gente continua, amanhã não.
Quinta-feira, estamos de acordo? Quinta-feira a gente continua e aí continua a partir daqui. Beleza, galera?